bem? Meu nome é Emily e hoje nós vamos conhecer 3 pessoas importantíssimas que conseguiram se destacar por meio da sua obra literária no período do Barroco. Nós vamos falar sobre Gregório de Matos Guerra, o Padre Antônio Vieira e o Aleijadinho, o maior representante das artes plásticas brasileiras. Gregório de Matos Guerra ele tem a sua produção literária dividida em 3, que é a lírico-amorosa, a produção religiosa e a produção satírica. Na sua produção lírico-amorosa, o que ele fazia? O seu principal foco era fazer a elevação ou o enaltecimento de alguém. Eu vou deixar nomes de poemas para vocês lerem e depois procurarem, fazerem uma análise também sobre esses poemas, levando em consideração as características desse período, que é o período do Barroco, que já tem um vídeo aqui falando, e para vocês fazerem uma análise na casa de vocês também. Em sua produção lírico-amorosa, Gregório de Matos Guerra ele buscava fazer o enaltecimento de alguém, a elevação de alguém. Por exemplo, no poema A Mesma Dona Ângela, o Gregório ele faz uma elevação de uma moça chamada Ângela e ele a compara com um anjo. Ou seja, nessa produção, como é um enaltecimento, você dificilmente ou nunca vai encontrar críticas nessa produção. Já na produção religiosa, o que nós podemos tirar dessa literatura? Nesse período da sua produção literária, o Gregório de Matos Guerra ele buscava fazer a elevação de uma pessoa também, mas nesse caso de Jesus e seus discípulos. Mas o maior foco, qual é o foco principal dessa literatura? É um pedido de desculpas. Mas por que desculpas? Vocês têm que lembrar que o homem do Barroco, o homem desse período, é um homem cheio de conflitos. Que ele não sabe se ele segue os padrões da Igreja Católica, se ele segue suas vontades carnais. E Gregório era assim. Gregório era um homem que de manhã ele orava e buscava Deus, mas à noite ele vivia em bordéis. Então ele era um homem cheio de pecados, ele se considerava um homem cheio de pecados. E tem um poema também, que eu vou deixar aqui o nome para vocês procurarem, que é Ao Nosso Senhor Jesus Cristo, onde Gregório ele fala que ele sabe que ele é pecador, que ele sabe que ele é uma pessoa errada, que ele é uma pessoa que aproveita mesmo os desejos carnais, mas ele fica feliz porque mesmo ele sendo assim, Deus não o abandona e Deus sempre vai perdoá-lo. Por mais que ele pode errar 1000 vezes, 1001 vezes Deus vai perdoá-lo. Então é muito interessante isso, até uma ironia, porque ele vai continuar errando, porque ele sabe que Deus vai continuar a perdoá-lo. Então é isso, a sua produção religiosa é basicamente isso, um pedido de desculpas pela sua vida pecaminosa. E a terceira parte, que eu considero não a mais importante, porque todas são, mas uma que mais me chama a atenção na produção de Gregório de Matos Guerra é a sua produção crítica. Mas por quê? Gregório, ele era considerado, ele era chamado pelas pessoas ao seu redor, da sua vizinhança, da sua cidade, de boca do inferno. Mas por quê, gente? O que acontecia? Gregório, ele fazia críticas a todas as classes sociais. Todas as classes sociais, desde o pobre, o escravo, o negro, até o mais rico, o burguês, o dono de propriedades. Então ele criticava tudo, gente. E ele não só criticava, mas ele achava defeito em tudo, sabe? Quando uma pessoa tem um defeito ou na perna, ou não sei, o jeito que ele via uma pessoa não era o jeito que ele achava bonito ou ele gostava, ele ia e criticava. O papel do Gregório de Matos Guerra nessa produção literária é criticar. E uma coisa também que ele não é muito usado em vestibulares, principalmente o Enem, ele não aparece tanto, o Enem tem lá um pé atrás com ele, não gosta muito porque ele faz uso de palavrões diretos. Tem um poema que vocês podem ler, tem um trechinho especial que cita esses palavrões, que é o Defina a Sua Cidade. Nesse poema, Gregório ele vai dizer que a cidade, ele não só é uma cidade bonita, mas tem problemas, tem defeitos, inclusive a prostituição e os furtos. É legal vocês procurarem, porque lá tem um palavrão que ele usa bastante, que ele fala bastante. Então vocês não vão encontrar Gregório de Matos Guerra em muitos vestibulares, em muitas provas, principalmente o Enem, por conta desse palavreado dele, por conta dessas palavras vulgares, sabe? Em contrapartida, Gregório de Matos Guerra, nós vamos para o Padre Antônio Vieira, um padre que participou do projeto evangelístico de levar o catolicismo a outros lugares, um jesuíta também da Companhia de Jesus. E qual é a divisão da sua produção literária? Tem uma divisão também dividida em 3, que são as profecias, as cartas e os sermões. Como eu já havia dito, o Padre Antônio Vieira ele foi um jesuíta. Ele foi também mandado para colonizar as terras e levar o catolicismo, catequizar as terras distantes. E na sua produção nós temos as profecias, que eram basicamente uma visualização do futuro,
onde ele orava e Deus revelava para ele o que ia acontecer, e isso ele passava para outras pessoas. Tem também as cartas, que é basicamente a produção crítica do Padre Antônio Vieira, onde ele falava da situação atual do país e da cidade. E também nós temos a produção dos sermões. E eu diria que também é a parte mais importante do Padre Antônio Vieira. Por quê? Vocês vão conhecer, vocês já devem ter ouvido falar, ou pelo menos ter visto em algum lugar, o Sermão da Sexagésima. E por que esse sermão ficou tão conhecido, tão falado? Foi uma coisa que todo mundo queria saber o que estava acontecendo, porque o padre, ele era participante do clero. E nessa obra, nessa literatura, ele faz uma crítica ao clero, o meio que ele está inserido. Então muita gente quis saber quais foram os motivos para ele fazer essa literatura, criticando o meio que ele estava inserido, mas era por quê? Os padres que estavam envolvidos na catequização, que estavam querendo levar o catolicismo, que estavam na companhia de Jesus, jesuítas, ele disse que esses padres, eles não sabiam como fazer sermões. Eles não sabiam entregar a mensagem, porque não é simplesmente você pregar, você colocar um sermão na frente de alguém. Você tem que ter o dom, você tem que saber se expressar. Então, o Padre Antônio Vieira, ele criticava muito isso. Eu já tenho um post no blog falando sobre isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem lá e ler com mais detalhes, porque tá muito legal. E por último, mas não menos importante, nós vamos falar sobre Aleijadinho e por que ele se tornou tão importante nesse período do Barroco. Mesmo não tendo sua produção, a sua arte no meio do Barroco, ele produziu essa arte no meio do Arcadismo, mas as características são idênticas à do Barroco. Por quê? Eu vou deixar uma foto aqui na tela mostrando para vocês a arte de Aleijadinho e o porquê ficaria tão parecido, é tão idêntico às características do Barroco. Porque o homem do Barroco é um homem cheio de dúvidas, de conflitos, sabe? Ele não estava querendo se encontrar e ao mesmo tempo ele estava tão perdido que ele não conseguia fazer isso. E o Aleijadinho, ele expressou isso na sua arte. E uma coisa que você pode levar para sua vida sobre a arte de Aleijadinho é que se você tivesse uma arte dele aqui, uma escultura aqui na sua frente, você poderia sentir as expressões e as emoções do homem do Barroco. Por quê? Porque a sua arte, ele representava tanto o Barroco que, além do exagero, do contorno, de muitas informações, muitos detalhes em uma escultura, nós poderíamos olhar para essa escultura e sentir os conflitos que o homem do Barroco estava passando em relação à igreja, em relação às suas escolhas, em relação à sua vida, corpo, alma, céu e inferno, o que eu tenho que fazer? Então, Aleijadinho, ele se destacou nesse período por conta disso. A sua arte mostrava muito do que era o homem barroco, do que o homem barroco estava passando e o que ele tinha que decidir, o seu desespero, a sua angústia, o seu medo, e por isso que ele se tornou tão importante para a nossa literatura do Barroco. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido também. Eu procurei passar de uma forma mais simples, mais tranquila, o que foi esse período do Barroco, o que o homem estava sentindo nesse período, e sobre seus principais representantes também. Nos próximos vídeos nós vamos dar início ao Arcadismo, a última escola literária do período colonial brasileiro. Se inscreve aqui embaixo, clica no sininho para ativar as notificações, comenta aqui embaixo também, me segue nas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo na descrição. O link do meu blog também vai aparecer aqui embaixo, caso vocês queiram dar uma lida lá também. Tem vários posts lá, desde quentismo, introdução à literatura brasileira, até o pré-modernismo e os seus autores. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.